Acordei com o sol ainda em meu rosto, tão forte que mal pude abrir os olhos para apreciá-lo completamente. Não demorei muito para que saísse da cama. Enquanto me vestia, lembrei. Hoje era dia de compartilhar e contar histórias, lendas e até mesmo relatos do antigo povo da nossa tribo. E como pajé, meu dever é de começar e me certificar de que todos estão escutando, pois apenas com lendas e histórias que se aprende a não cometer os erros do passado. É considerado uma grande tradição em nossa aldeia que começara há poucos séculos, assim como nas escolas comuns, onde as crianças aprendem as histórias de outros países e de seu próprio. Na nossa pequena comunhão, nos juntamos em uma roda com o contador no centro, para que todos prestem atenção, especialmente as crianças e os adolescentes. Então, compartilhamos diversas histórias, sendo elas verídicas ou apenas lendas. Foi o modo como pensamos para continuar ensinando nossas crianças, passando nossa cultura através das gerações. É o meu dever, sendo pajé da tribo, compartilhar as histórias mais marcantes que retratam os nossos antepassados e que, de certa forma, nos afetam até hoje. Minha história será contada através de um relato escrito e compartilhado entre minha família sobre a colonização, uma época onde os índios brasileiros sofreram e perderam mais do que pensam, mas também se mostraram fortes e lutaram por seus direitos. Assim que saí da minha casa, me dirigi até a pequena escola, onde milhares de crianças já me esperavam, ansiosos pelo início da história que iria compartilhar, mas antes precisávamos arrumar as coisas para deixar todos acomodados. Quando o sol finalmente estava em seu ápice, era indicada a hora em que eu deveria começar a falar. Fizemos uma rodinha e todos se sentaram no chão. Haviam 30 crianças no total. Peguei a pequena bolsa que tinha carregado para a escola e retirei um monte de folhas que foram costuradas e colocadas juntas com o tempo de meu tataravô, nascido pouco tempo antes de 1500, sendo apenas uma criança na época. Era um livro velho, suas páginas já estavam quase caindo aos pedaços, mas com um conteúdo excepcional. Abri o livro em minhas mãos e disse a todos sobre o que seria aquela história. Uma criança em meio a tanta bagunça, sobreposta a ele na época, e sendo obrigado a lutar por seus direitos. Comecei. Hoje, eu pude ajudar meu pai em seus afazeres. Ele disse que já sou grande o suficiente para ajudá-lo. Mamãe discorda, diz que sou muito novo. Já eu acho que 12 anos é o tempo bastante para caçar e ajudar os outros homens. Não estou adaptado a isso, pois passava a maior parte do tempo com minha mãe, ajudando a cuidar das crianças, a fazer a comida, outros afazeres diários. Entretanto, finalmente tive a chance de acompanhar meu pai em uma caçada, e foi muito emocionante. Tive que ficar em completo silêncio, apenas seguindo a criatura e esperando ele parar no lugar para poder avançar. Confesso que senti um pouco de pena, mas papai disse que era para nossa sobrevivência, que um dia eu serei o responsável em colocar comida nas mesas de nosso povo. Honestamente, creio que minha mãe esteja mais preocupada pela vinda dos visitantes brancos. Há pelo menos uma semana, algumas aldeias têm recebido uns visitantes peculiares, assim digamos. Há boatos de que eles são curiosos e querem saber sobre nossos costumes, como caçamos, como vivemos, vários. Mas eles aparentam ser formidáveis, e a minha mãe ficou receosa e disse que é melhor ficarmos atentos e não confraternizarmos com eles, pois não sabemos exatamente o que eles querem aqui. Já eu acredito que eles são pessoas legais, principalmente porque eles dão presentes a quem nos ajuda, objetos diferentes, chamativos e brilhantes. Fiz uma pequena pausa e observei os alunos. Eles estavam todos prestando bastante atenção, ansiosos para saber o que viria a seguir. Continuei. Hoje, os homens brancos vieram à nossa aldeia. Foi chocante, mas nós tomamos muito cuidado. Apesar deles parecerem ser amigáveis, é melhor prevenir. Eles falam uma língua diferente, um tanto engraçada até. Nosso pajé disse que irá aprender a língua dos homens brancos para melhorar a comunicação com eles, para que saibamos o quanto antes o que eles querem, mas pelo que ouvi, não parece uma língua muito difícil. As anotações eram bem divididas no caderno, provavelmente porque foram escritas em períodos diferentes, e também pelo escritor ser uma criança. Meus ancestrais não se deram o trabalho de colocar datas ou horas. Faço um aceno com a cabeça para indicar que voltaria a falar. O pajé nos falou que finalmente conseguiu aprender algumas palavras do idioma dos brancos. Parece que eles aprenderam algumas do nosso também. A visita deles passou a ser mais constante, mas agora já sabemos o interesse deles. É pelo pau-brasil, uma árvore típica que temos aqui de sobra, e como muitos adultos da tribo queriam longe, apenas entregaram a eles. Eu estava por aí, andando
seguindo os insetos que voavam em direção à mata, até que eu acabei ouvindo boatos de que os homens brancos se desentenderam com uma das aldeias. Pelo que aparenta, eles queriam coisas demais e a tribo não aceitou. Hoje, papai disse que teria que ser sem mim, mas ouvi falando com minha mãe, ele foi ajudar o restante das tribos. Tinha algo muito errado acontecendo. Alguns membros da nossa aldeia sumiram e outros ficaram para trás. Dei um suspiro, pois já sabia o que viria a seguir. Eu li aquele amontoado de folhas diversas vezes na infância e nunca consegui entender como tudo aconteceu tão rápido. Era agoniante pensar nos acontecimentos que um pequeno garotinho e toda sua família vivenciou. Voltei meus olhos às poucas páginas que restavam do chamado caderno relatado por uma criança na época da colonização. Acho que os alunos e as poucas professoras perceberam meu pesar, pois passaram a me olhar com cautela. Prossegui contando. Faz 2 dias que papai saiu e não voltou. Estou começando a ficar preocupado, e mamãe sempre me mantém à vista. A relação entre os homens brancos e a tribo também está árdua e agressiva. Minha mãe estava certa, eles não são tão bons quanto eu pensava. Muitas das nossas aldeias estão sendo obrigadas a trabalharem para esses cruéis homens, o que não faz sentido nenhum, levando em consideração que foram eles que invadiram nosso território. Por que isso está acontecendo? Não tenho coragem de perguntar para minha mãe. Tenho medo da verdade das mudanças que estão ocorrendo na nossa terra, tão preciosa e importante para nós. Medo de pensar que não há nada que a gente possa fazer para que as coisas voltem a ser como era antes. Pensamentos agonizantes demais para passar na cabeça de uma criança tão inocente. Pensei. Sempre que leio essas histórias, sinto um aperto no peito inexplicável. Mas isso não me impede de continuar lendo. É meu dever repassar histórias tão marcantes quanto essa para as minhas crianças. Me mantive forte e voltei a ler. A verdade sempre vem à tona, mesmo que tentemos fugir dela. Ontem, os homens brancos desrespeitaram o pajé da nossa tribo. O trataram como se ele não fosse ninguém. E em seguida, outras pessoas começaram a sumir. Mamãe disse que teríamos que deixar nosso lar. Só eu e ela. Papai iria encontrar com a gente no caminho. Estou aflito e não sei o que pensar. Sinto calafrios o tempo todo, o medo me consome. Ela falou que não poderia levar minhas folhas. Isso significa que terei que parar de escrever aqui por um tempo indeterminado. Mas prometo que assim que puder voltarei para buscar. Fechei o caderno e as crianças ficaram intrigadas com o ato. Elas não esperavam que acabasse desse jeito. Indignadas com o fim, uma delas perguntou: o que aconteceu depois disso? Bom, houve todo o período da colonização, como aprendemos na escola. A relação entre os portugueses e os indígenas era apenas de interesse. Eles queriam nosso pau-brasil e, como a demanda desse comércio cresceu, eles escravizaram muitos dos nossos ancestrais para trabalharem e serem humilhados. Respondi mesmo sabendo que não foi esse o intuito da pergunta. E o que houve com o menino da história? Ele achou o pai dele? Eles fugiram juntos? Perguntou outra criança. Ele infelizmente foi pego e acabou virando um escravo para um dos portugueses. E acabou morrendo por tentar resistir. A expressão das crianças mudaram. Foram de ansiosas para entristecidas, mesmo muitas imaginando o que seria o final. E como você sabe a história então? Se ele morreu, quem te contou a história? Uma menina que estava na roda perguntou. O diário dele foi encontrado alguns anos após a sua captura. E assim, sua história foi sendo repassada em todas as gerações aqui na tribo. Depois de responder algumas dúvidas das crianças, eu percebo que deu horário e me despeço delas voltando para casa, refletindo. Hoje foi bom ter contado essa história para aquelas crianças. Apesar dela não ter um final feliz, a história é importante para aprender e refletir. Nada contém mais sabedoria do que o próprio passado. Ninguém é mais sábio do que aquele que aprende com ele.